Bom, hoje vamos falar dos persas. Os persas, que foram os construtores de um grande império no Oriente, Veja aí ao fundo os arqueiros de Dário I, Origem e desenvolvimento. Os persas construíram um grande império na Idade Antiga e construíram uma estrutura administrativa que serviu de modelo para impérios posteriores. Olha que interessante. Os persas tiveram origem indo-europeia. Estes ocuparam o planeta do Irã por volta do século XV a.C., através do sudeste da Mesopotâmia. Dentre esses povos, destacaram-se os medos e os persas. No século VII a.C., os medos organizaram a dinastia e, consequentemente, o império e dominaram os persas. Em 550 a.C., Ciro o Grande conquista os medos e unifica ambos os povos, formando outro império sob o comando do mesmo. Olha que interessante. Por via de guerras, Ciro II, Cambises II, que conquistou aquela região ali do Egito e terras a leste, e Dário I, expandiram os domínios territoriais do Império Persa. Muito bem. Agora veremos a administração de Dário I, porque ela foi bastante importante. Veremos aqui. Com o reinado de Dário I, que governou de 522 a 486 a.C., o império atingiu sua máxima extensão. Ele conquistou a Trácia, ali no sudeste europeu, e também parte da Índia. Pertenceu à Pérsia também, o Egito e a Mesopotâmia, já conquistados. A administração do Império Persa foi dividida em 20 províncias, denominadas satrápias, governada por um administrador chamado sátrapa. Dário I criou um esquema de vigilância, onde havia um general de sua confiança como chefe do exército de cada satrápia. Com isso, acabava prevenindo-se do excesso de autoridade dos sátrapas. Olha que interessante. De tempos em tempos, para fiscalizar os sátrapas, Dário I enviava outros funcionários a todas as províncias, e esses eram conhecidos como olhos e ouvidos do rei. Olha que interessante a administração de Dário I, Precursores aí no serviço de espionagem, Dário I ordenou a construção de estradas. Dentre essas, destaca-se a Estrada Real, que ligava de Susa a Sardes, onde a distância entre as satrápias era de 2.400 km. Com as estradas em boas condições, as tropas podiam fazer uma viagem mais confortável. Houve um desenvolvimento no serviço de correios e na cobrança de impostos. Os corredores reais chegavam com a encomenda em apenas 8 dias. Olha que incrível, Muito bem. Império Persa. Vejam aí a extensão máxima do Império Persa, Que, aliás, em extensão, foi maior que o Império Romano, Olha que incrível. E o Império, chegou ao seu ápice, como eu já havia mostrado, no governo de Dário I, ou Dário o Grande, como queiro, Religião. O zoroastrismo baseia-se na crença na luta permanente entre o deus Ahura Mazda, ou Hormuz, que representava o bem, e Ahriman, o mal. O livro sagrado do zoroastrismo, ou mazdeísmo, é chamado de Avesta. O zoroastrismo influenciou o judaísmo e o cristianismo, baseado numa espécie de juízo final. Segundo a obra, o bem venceria o mal, os mortos seriam julgados, os justos recompensados e os maus condenados ao fogo do inferno, Olha que interessante a religião dos persas, Que, aliás, tem adeptos até hoje, Não só no Irã, mas ao redor do mundo também. Muito bem. Agora veremos o fim do Império Persa, dos Aquemênidas, Os persas entraram em conflito com os gregos, mas foram surpreendidos por eles. Houve muitas tentativas, mas acabaram fracassando diante deles. Os persas, assim, desistiram da conquista das colônias gregas na Ásia Menor e não iriam mais interferir na sua política. Isso em meados do século V a.C.
Esses conflitos entre persas e gregos são conhecidos como guerras médicas, que acabaram durando de 490 a 479 a.C. Os persas também enfrentaram revoltas de povos por eles conquistados, como os egípcios e os babilônios, na época de Xerxes I, que era filho de Dário I, né? Olha que interessante. Em 330 a.C., o império estava enfraquecido e logo foram conquistados pelo exército de Alexandre o Grande, né? Aquele grande imperador greco-macedônico, né? Muito bem. Agora veremos os grandes imperadores persas. Ciro o Grande, Cambises II e Dário I, né? Todos esses da dinastia Aquemênida, né? Dentre esses, eu destacaria Ciro o Grande, né? Por quê? Porque Ciro o Grande, né, foi um grande estrategista militar, um gênio, né? Para vocês terem uma ideia, ele ergueu praticamente que sozinho o Império Persa, né? Além disso, um outro conquistador, chamado Alexandre o Grande, fora um estudioso de suas estratégias militares, né? Olha que interessante. Então, né, já dá para notar a grande relevância de Ciro, né? Muito bem. Então foi isso. Essa foi a história dos persas. Muito obrigado, valeu e falou!